Olá, queridos irmãos em Cristo, que a doce paz do nosso Mestre Jesus nos envolva neste momento. Que alegria estar aqui mais uma vez, falando um pouco mais sobre o Evangelho deixado pelo nosso Mestre Jesus, sobre os seus ensinamentos, anotados pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos. É uma alegria muito grande nesta casa de amor e luz, que tanto alegra meu coração. Muito bom. Antes de iniciarmos o tema solicitado para esta exposição, vamos, como de costume, fazer a nossa prece, né? Rogar ao nosso Pai Celestial, rogar a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, a Maria, nossa Mãe Santíssima, que com seu manto azul envolve a todos nós neste momento. Vamos rogar a eles o entendimento, vamos rogar a eles ter ouvidos de ouvir, que a mensagem possa tocar o nosso coração, nos fazendo mais sensível, nos fazendo melhores, para cada vez mais estarmos próximos do nosso Mestre Jesus. Consequentemente, de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Muito bom. Então vamos lá. O tema designado está no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, item 8, com o título Jesus Veio. E Emmanuel discorre então sobre este versículo, né, da Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, ditada por Paulo, provavelmente, segundo os historiadores, no final do ano 61 da nossa época, começo do ano de 62. Nesta ocasião, Paulo estava preso, já fazia 2 anos. E aí que nasceram, né, as epístolas. Paulo roga a Jesus, que como ele está preso, como é que ele pode dar sequência, né, ao seu trabalho. E Jesus então pede a ele, escreva. E ele começa a escrever então a todas as comunidades que ele percorreu, que ele esteve. E nesse caso em particular, nessa epístola, a população de Filipos, né, ele recebe um mensageiro de Filipos, que veio trazer, era uma comunidade, né, maravilhosa, que veio trazer a ele doações. E o nome do mensageiro é Epafrodito, e ele traz recursos para que Paulo usasse, né, durante a sua prisão. E em resposta, ele escreve então essa epístola. Inclusive, uma epístola muito comentada, no sentido de ser a epístola da alegria. Apesar de Paulo estar preso, em momento algum ele deixou de fazer a caridade, deixou de pregar o Evangelho. E nós devemos muito a Paulo, que propagou, inclusive os seus soldados que o vigiavam, foram um dos grandes propagadores
em Roma, as epístolas, né? Então Paulo, pelo fato de estar preso, né, em momento algum, foi um obstáculo para a sua pregação. Como eu tenho dito, ao contrário, né? Ele usou muito bem o tempo que esteve preso, não só para divulgar, ensinar o evangelho àqueles que o vigiavam, como a todos aqueles que o procuravam. Paulo tinha alguns benefícios, ele recebia visitas, ele até podia sair da prisão e fazer suas pregações. Então, Paulo mostra mais uma vez, né, que apesar de estar preso, apesar de estar limitado, ele não deixou de fazer o bem. Então vamos a esse versículo do capítulo 2. Justamente esta carta, Paulo estava explicando, né, que Jesus, apesar de ser um espírito, de ser o espírito de maior envergadura que já esteve no nosso planeta, né, de ser um dos engenheiros siderais na construção desse sistema. Olha que nós estamos falando de bilhões de anos. E Jesus já era Jesus. Então Paulo diz nesse capítulo, nesse versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha que exemplo maravilhoso, né? Jesus desceu até nós, sabedor ele, né, de que nós não temos condições de chegar a ele. Ele apagou gradativamente a sua luz, até poder chegar ao ponto de estar entre nós, como diz Paulo aqui, fazendo-se semelhante aos homens, até o ponto que a sua luz não ofuscasse tanto a nós. Em momento algum, ele se sobressaiu, quis se mostrar superior. Ao contrário, com quem Jesus andava? Aonde Jesus estava? Entre os necessitados, os doentes, ali com as meretrizes, com os pescadores, com as pessoas mais humildes. E Jesus sabia que para executar a sua divina missão, como diz Emmanuel nesse texto, né? Ele não contava com ninguém, com nenhum colaborador ali imediato, né? Então ele teve realmente que se aniquilar, ele teve que realmente tomar a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus sabia das dificuldades que teria e que passaria. Mesmo assim, ele veio nos socorrer. Gente, todos nós conhecemos a vida de Jesus, a passagem de Jesus. E todavia, em momento algum, Jesus fez com que sua luz ofuscasse os demais. O exemplo de Jesus representa uma lição profunda para nós. Nós, que na maioria das vezes alegamos que as nossas conquistas, né, intelectuais, sentimentais,
às vezes ser empecilho de chegarmos ao próximo. Eles não nos entendem. Né? Eu já conheço, eu já sei, mas ele não sabe. Não vou me chegar a ele. Então, como que esse próximo vai ser auxiliado? Já pensou se Jesus pensasse isso também? Né? Tudo bem, esse povinho é responsabilidade minha, legal, mas deixa eles se virarem. Não, minha gente, não. Ele se tornou um entre nós para trazer a mensagem, para mostrar para nós o verdadeiro caminho. Como ele mesmo diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. E o que acontece hoje conosco? Com a maioria de nós? Hoje eu poderia dizer que há uma epidemia de pessoas insatisfeitas e cristãs que querem as bênçãos do nosso Pai Celestial, que querem as bênçãos, mas as bênçãos para as coisas materiais, para as coisas relacionadas à terra. Muitos de nós têm perdido a sensibilidade em relação às verdades profundas das leis divinas. E queremos cada vez mais que tudo gire ao nosso redor. Que os outros pensem como a gente, que sintam o que a gente sente. Mas não é assim. Nós sabemos que neste planeta, que é uma escola, que é uma prisão, que é um hospital, nós estamos aqui para ajudar e para ser ajudado. Por isso nós temos que ter a alegria natural de praticar o bem, a alegria natural de ir de encontro aos nossos irmãos mais necessitados que nós. Essas coisas, essa busca de um desejo desenfreado das coisas materiais nos afastam da caridade. E fora da caridade não há salvação. Já foi nos dito isso. E nós temos que aprender com o exemplo de Paulo, aquele que nos ensina que apesar da dor, do sofrimento que ele estava passando, que ele passou, e que ele estava passando naquele momento que ele escreveu essa epístola, nada disso o impedia do seu serviço, de estar na fé, de fazer a doação. Esta epístola é um grande exemplo que Paulo nos dá de um cristão autêntico. E nós vivemos alegando que não temos tempo para fazer a caridade, que as coisas do mundo são mais importantes. Nós, que muitas vezes não entendemos nossos irmãos, não nos colocamos no lugar deles, não somos indulgentes. Meus queridos, nós temos aí em Jesus uma grande lição que cabe a nós refletirmos. Quem de nós se aniquila a si mesmo, tornando-se servo de um irmão necessitado, fazendo-se semelhante a ele, como Jesus fez para conosco? Que fique aí uma reflexão do que estamos fazendo para nós e para com
aqueles que estão mais próximos de nós, para com os nossos irmãos mais necessitados. Não se esquecendo que Emmanuel já disse que a família é o primeiro local de refazimento das almas. Sendo assim, como é que está a nossa atividade junto àqueles que compartilham conosco essa existência? Nossos parentes consanguíneos. Os espíritos, através de Kardec, na pergunta, Kardec, no capítulo, do Livro dos Espíritos, na pergunta, deixa eu pegar aqui, se eu não me engano, 779, isso mesmo, tá? No capítulo da Lei de Progresso, no item 2, da Marcha ao Progresso, Kardec pergunta: o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado do ensinamento? E aí os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Olha que mensagem, olha que lição linda. Nós precisamos um dos outros. E os espíritos confirmam, aquilo que Jesus, aquilo que Paulo notou de Jesus, aniquilou-se, tornou-se servo, semelhante aos homens. Então, meus queridos irmãos, que possamos também auxiliar Jesus na condução desse planeta, que possamos ser o seu arauto, que possamos, pelo contato social, não nos isolando daqueles que são necessitados, mas pelo contato social, nós possamos levar a ele o pouco de conhecimento que nós já temos. Porque nós não podemos alegar falta de conhecimento, nós não podemos alegar desconhecimento das leis divinas. E nós já temos um pouco, sim, de conhecimento. Uma pequena luz, que para um irmão necessitado pode ser uma fonte enorme de luminosidade. Então, meus queridos, vamos pensar nisso. O que nós estamos fazendo para nós? O que nós estamos fazendo para o próximo? Nós vamos devolver a mesma moeda que Deus nos deu quando nós encarnamos? Os nossos talentos? Nós vamos enterrar? Ou nós vamos fazer multiplicar por 10, por 5? Que cada um pense a respeito no que faz e no que pode fazer em auxílio àqueles que estão mais necessitados que nós. Que Jesus abençoe a todos. Que essa luz, que essa alegria, que essa paz que estamos sentindo agora possa espargir por todo o nosso lar, por todos aqueles que compartilham conosco essa existência. E assim estaremos felizes, seremos melhor a cada dia. Muita paz a todos.